Tudo bem? Vamos começar então as nossas compreensões sobre planejamento e programação na administração pública a partir da introdução ao planejamento público, que é a nossa unidade 1. Então vocês vão ver aí, por exemplo, se tivéssemos a seguinte situação: encontre o x, é um problema matemático, certo? Bom, mas planejar não é só encontrar o x, não é verdade? Porque se fôssemos só encontrar o x, poderia dizer, tá aí o x, simples assim, não é? Considerando que é uma fórmula de Bhaskara, claro que não é só isso, né, gente? Então, nós podemos dizer assim, por que planejar? Por que é necessário planejar? No dia a dia, né, na nossa vida, na nossa atividade, na nossa profissão, tudo de um modo geral, não há como desenvolvermos um dia que tem 24 horas sem um planejamento. Né? Tudo que fazemos na vida tem que ser por meio de um planejamento. Não é diferente no planejamento público. Né? O planejamento público aplica-se a todos os órgãos públicos que no desenvolvimento de suas atividades englobam aspectos políticos, econômicos e sociais. O planejamento é entendido como um processo de concepção de ações e operações para atingir objetivos, acompanhar a realização de ações, modificar decisões e um processo educacional de aprendizagem com erros e acertos. Então, é como eu disse, é assim no seu dia a dia, né? Você, a partir do momento que você levanta, você já levanta preocupado com a sua agenda do dia. E essa sua agenda do dia é o seu planejamento diário. Nesse planejamento diário, você tem a oportunidade de realizar as ações programadas, de modificar as decisões que foram tomadas para aquele dia, né? E até mesmo de corrigir os erros e acertos e apontamentos que foram feitos ou deverão ser feitos durante esse dia aí, tá? Deve-se planejar para resgatar a sua importância, evitando-se que se aprofunde no desprestígio atual como que é tratado, combatendo-se fatores que contribuem para esse conceito. Quais fatores? Quem planeja não deve estar envolvido na execução. Tá? Isso é um mantra. Esse procedimento não incentiva o compromisso com os resultados por não ter participação de sua formulação. Outro, o planejamento é função de elite técnica que, por estarem desvinculados da realidade, propõem ideias inviáveis. Isso tudo são preconceitos, tá, gente? Que eu estou dizendo. Separação entre dimensões técnicas e políticas, sendo que a primeira teria supremacia sobre a outra. Bom, tecnicamente, um planejamento não deve ter essa premissa, tá? Uso valorizado de tabelas e gráficos preenchidos de forma repetitiva e desvinculada da realidade. Então, essas quatro construções teóricas que eu acabei de falar para vocês, né, são o que é reconhecido como um desprestígio atual, como é tratado o planejamento. Tá? Nós precisamos combater estes fatores por considerá-los, claro, né, incompatíveis com a proposta do planejamento. Então, o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte: o planejamento não é nem imediatista e nem improvisado, tá? Isso é fato. Então, quando eu preciso planejar? Eu preciso planejar para atingir um objetivo, né? Quando há envolvimento de grupos interessados ou comprometidos com esse objetivo, pela necessidade de harmonizar ações visando combiná-las e realizar objetivos, para superar dificuldades no atingimento dos objetivos, quando há escassez de recursos e pela necessidade de priorização de ações e de seus custos. O exemplo claro de planejamento é o que estamos fazendo aqui agora, né? Para vocês terem acesso a esse conteúdo disciplinar, foi preciso pensar num planejamento pedagógico, né? Que é o plano pedagógico de ensino.
E desse plano que desencadeou, quais as disciplinas que seriam ofertadas? Essas disciplinas estariam de acordo com o objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de formar cidadãos capacitados à gestão pública. Então, não é uma coisa imediatista, não é uma coisa improvisada, é uma coisa pensada para atingir um objetivo, com o envolvimento de um grupo de pessoas interessadas, tá? Todos esses comprometidos com esse objetivo, uma necessidade de ações que visassem combinar todas as ações na realização desse objetivo, superando as dificuldades. Quem não sabe quais as dificuldades que nós temos na oferta do ensino à distância, tá? Inclusive contando com escassez de recursos, não é verdade? E priorizando ações que são estritamente indispensáveis na condução do curso desse planejamento, tá? Então, assim, para desmistificar de vez, o que não é planejamento? Improvisação, previsão do futuro, formulação de planos não dinâmico, que não apoia a ação, sem informação que possam apoiar o acompanhamento e sua adequação para manter-se no curso dos objetivos, reflexão imediatista e tecnocrática e parcial, tá? Então, nesse caso, ficou claro, Uma das especializações nas grandes organizações. Quais são os efeitos negativos que podemos... o planejamento, mas a gente vê muita gente planejando, reúne, mas não toma uma decisão definitiva ou muitas vezes não resolve nada. Ok. Nas grandes organizações, realmente temos alguns efeitos negativos dessa especialização em planejamento, que é a redução da possibilidade de identificação e correção de erros. O planejador normalmente está desvinculado da ação e dos resultados. É um consultor que foi contratado para fazer esse processo, ou seja, conduz o planejamento a tornar-se desprovido. O planejador especializado não deve planejar de forma isolada e sim ordenar dados e objetivos a serviço do grupo executor, tá? Então você tem que participar do plano. O planejador é o executor, que tem interesse na ação. As pessoas que agem devem interagir com o plano. E os planejadores não devem necessariamente ser especialistas, não precisa, Porque muitas vezes, na minha rua, eu moro no meu bairro, e eu, embora não seja nem o vereador, nem o prefeito, nem o secretário de administração, nem o secretário de obras, eu sei exatamente quais são as necessidades do meu bairro, as necessidades da minha rua. Então, esse conhecimento prévio que eu tenho me dá direito de participar da construção de um planejamento para atender aquela comunidade, aquele bairro. As fases do trabalho de um planejamento, aí para fins vamos pensar assim, de um planejamento de um modo geral, são a concepção do plano, acompanhar a ação e a revisão crítica dos resultados. De acordo com Osório, o planejamento é um enfoque e uma ferramenta que permite organizar a complexidade das ações na sociedade e nas organizações. Deve contribuir para a criatividade, ser um sistema eficaz e reflexivo e resulta na construção intencional de ações. O planejamento é cálculo situacional. É um cálculo situacional que relaciona o presente com o futuro e o conhecimento com a ação. Então, presente com o futuro, e o que une essas situações aí é exatamente o conhecimento prévio que a pessoa tem dessa ação. É o que eu falei como exemplo, a situação lá do meu bairro, da minha rua, que cada um tem a sua vivência e a sua possibilidade de contribuição, tá?
O plano expressa um processo de tomada antecipada de decisões. Traz ação reflexiva e intencional de organização de ações e de preparação de instrumentos, programação, orçamento, para alcançar resultados. Ele tem uma racionalidade limitada, ou seja, uma impossibilidade de analisar todas as alternativas e consequências das escolhas, e impossibilidade de acesso a todas as informações necessárias para avaliar as possibilidades de ações. Além disso, ele tem capacidade de permitir que o administrador decida com um número limitado de informações que possibilite a identificação dos problemas, né, e soluções alternativas. Essa concepção de racionalidade limitada é o plano de fundo do planejamento estratégico situacional, que é o que nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre o planejamento estratégico situacional. Quais são, então, os objetivos do plano? Né? Como trataríamos, então, dos objetivos do plano? Reduzir as incertezas e as surpresas, guiar a ação à situação desejada e organizar os meios para atingir a situação desejada. Outra questão são as ideias centrais do plano: previsão, organização, coordenação de esforços e acompanhamento e controle das ações com avaliação de resultados. Beleza? E quais são, então, as principais características da concepção e apresentação do plano? Reflexão prévia e paralela com a ação para orientá-la no sentido pretendido. Enfoque racional das decisões fundamentada na seleção e definição de cursos de ação. Né? Como normativo tradicional, que é baseado no planejamento econômico, nós podemos dizer que o plano valoriza a técnica e a teoria econômica que se impõe sobre outros aspectos sociais. O planejamento seria uma tarefa especializada de quem domina técnicas quantitativas e define medidas de intervenção supostamente objetivos e imparciais. Né? Baseia-se em diagnóstico realizado por sujeito externo, a realidade planejada, e excluem outros sujeitos que planejam. Já numa abordagem do planejamento público, o objeto planejado segue leis e regras predizíveis com funcionamento redutível a comportamentos sociais. Ele é estratégico e situacional, ou seja, o sujeito que planeja está dentro da realidade, interagindo um conceito com outros atores planejando. Né? O planejador e o objeto são indissociáveis. Há explicações situacionais. As pessoas envolvidas não são passivas. Tá? Nesse processo de planejamento público, a existência de atores sociais. Tá certo? Tática e estratégica no planejamento. Bom, quando falamos de tática, estamos dizendo do uso de recursos escassos na construção de caminhos para chegar ao objetivo desejado. E a estratégia é o encadeamento desses passos, né, das táticas, no percurso desse caminho. Ficou claro a relação tática e estratégica? Então, tática, recursos escassos, né, é o que nós buscamos para poder construir as ações, e a estratégia é o encadeamento desses recursos, né, dessas táticas no percurso do caminho. Outro elemento compreensível, né, e permanente no planejamento é o problema. E o que é o problema? O problema é a declaração, a formalização por um ou mais atores sociais de uma discrepância entre a realidade e uma norma de referência que se aceita ou se cria. Então, nós podemos ter o problema estruturado
ou problema quase estruturado. O problema estruturado é utilizado pelo planejamento normativo tradicional, gerado em sistemas receptivos, com solução objetiva, baseado em várias ou variáveis limitadas, né? Já o problema quase estruturado enumera algumas possibilidades, com capacidade nula de predição e capacidade baixa de previsão. Ok? Nesse aspecto, passamos então à compreensão dos conceitos do planejamento estruturado situacional, tá? Ou planejamento estratégico situacional. O planejamento estratégico situacional é uma metodologia de planejamento estratégico de governo desenvolvido pelo economista chileno, o Carlos Matos, no período de 70 a 73. Estabelece uma crítica às metodologias de planejamento tradicionais, em particular, o planejamento normativo e o planejamento estratégico empresarial. O planejamento estratégico situacional trabalha com a complexidade dos problemas quase estruturados. Percebam que estamos direcionando para os nossos problemas semi-estruturados, né? O planejamento estratégico situacional reconhece a importância dos recursos escassos. E o que são recursos escassos neste caso? Poder político, né? Veja bem, o cidadão, de um modo geral, o poder político dele tende a ser muito mais escasso do que do seu representante, o vereador, o prefeito. Recursos econômicos, tá? Recursos cognitivos, por que não? Né? Se vai pensar um projeto, tem que ter um profissional para se desenvolver o projeto, e na maioria das vezes a cognição de quem desenvolve esse projeto não está adequada. E recursos organizacionais. Vocês vão ver no material que preparamos para vocês aí na apresentação, uma tabela em que nós conciliamos fator, plano tradicional e planejamento estratégico situacional, para que vocês percebam, por exemplo, a visão. A visão no plano tradicional é uma visão de futuro. Já no planejamento estratégico situacional, a visão é uma visão de presente. Essas e outras relações vocês vão verificar nesse paralelo que nós tratamos aí, tá? Só para efeito de conhecimento, claro, e também de curiosidade. O planejamento estratégico situacional é uma teoria de participação em um jogo situacional, que é um jogo acumulativo, ou seja, o jogo de hoje condiciona o jogo de amanhã, tá? Pode ser também um jogo recursivo, são subjogos, multidimensional, em que temos diferentes jogadores. A história do jogo define a entrada e a saída de jogadores. E as regras não definem os ganhadores, mas os ganhadores, é quem define as regras, ok? Pode ser desmembrado em 3 níveis. O primeiro nível é o planejamento estratégico situacional voltado para macro-organizações, Estado, grandes prefeituras, empresas, de um modo geral. Já o segundo nível, o ZOP, né? O ZOPP, projeto orientado por objetivo, voltado para secretarias e pequenas prefeituras. E o terceiro nível, que são o MAP, método Altadir de planejamento popular. Altadir é um instituto, tá, gente? Um instituto, inclusive, criado pelo professor Carlos Matos, tá? E por isso é determinado aqui como método Altadir de planejamento popular, voltado para associações, partidos e a própria comunidade. Então ele é mais restrito, né? É o que nós chamamos de delimitação, de fato, do planejamento, tá certo? Então, o planejamento estratégico situacional tem os objetivos, não precedem as regras, nem estão predefinidos nelas.
O cálculo de cada aposta é situacional com a intervenção de múltiplos critérios de eficácia múltiplas e perspectiva de análise. Tá? O jogo é aberto a qualquer jogador e a qualquer número de jogadores que entram, crescem ou desaparecem segundo sua eficácia no jogo. De acordo com a teoria da produção social, que busca explicar a existência real ou potencial de todos os produtos da ação dos seres humanos, possui regras, acumulações e fluxos. Regras, acumulações e fluxos. É bom verificar o nosso material didático em relação a esses 3 conteúdos, por conta das atividades que temos para desenvolver aí, de acordo, inclusive, com o material didático. Então, enquanto regras, normas básicas que regem o processo de acumulação, produção e acumulação. Entenderam? Quer dizer, eu tenho regras para reger o processo de acumulação, produção e acumulação. E o que seriam, então, essas acumulações? Capacidades juntadas ou represadas para produzir fluxos, né? Que são as condições que mudam os fluxos, tá? E o que são os fluxos? Os movimentos, as produções, os fatos ou intenções que alteram uma acumulação. Então percebam que as regras, são as normas básicas para o processo acumulação, produção, acumulação, que seriam nossos estoques, Acumulações são nossos estoques. Tem aqui a estocagem, ok? Essa estocagem, essas acumulações, elas vão fazer com que são alteradas, são modificadas por meio dos fluxos, que são os movimentos, as produções e os fatos ou intenções que alteram essas acumulações. Tá? Outro aspecto interessante que devemos compreender aqui no nosso PES é o reconhecido triângulo do governo. Então, o triângulo do governo, nós temos o projeto, nós temos a governabilidade, e temos a capacidade de governo. Tá? Então, o que é o projeto? O que fazer? O que fazer? O que é a governabilidade? É a capacidade que a pessoa tem de dominar o jogo, certo? Seja parcial ou integral. E a capacidade de governo? É ter capacidade de impor aos outros jogadores jogadas decisivas em relação aos objetivos buscados. Persuasão. Então, assim nós definimos aí o triângulo de governo, que necessariamente nós estamos falando de um governo, no modelo macro. Estamos falando aqui de governo já num propósito mais estricto, num propósito bem delimitado. Pense lá, por exemplo, na sua associação de bairro. Pense no seu partido. Pense no conselho municipal que você participa. Tá? Então você vai encontrar essas 3 oportunidades aí que formam o nosso triângulo de governo. O governo deve ter um saldo positivo a partir de compensações nos 3 principais âmbitos de governo: político,
econômico e problemas cotidianos, né? 3 cintos do governo ou balanços. Esses balanços são decorrentes de 3 variáveis que compõem o triângulo de governo. O projeto de governo, como falamos, que é o que fazer, a governabilidade do sistema, que são as condições e dificuldades para fazer, e a capacidade de governo, a nossa eficácia, né? Então, essa capacidade de governo aqui está muito ligado à nossa eficácia, tá certo? Assim, nós encerramos essa unidade 1, tá? E agora, para sistematização e aprendizagem, eu recomendo que façam as atividades e participem aí dos nossos fóruns, beleza? Bom trabalho e bons estudos a todos!